Está no ar o programa Descomplicando a Lição. Nós estamos na 12ª edição desse programa, terminando já o segundo trimestre de 2025. O tempo está passando. Estamos terminando uma série de lições que, na minha opinião, foram lições muitíssimo importantes, não concordam? Eu sei que esses vídeos que foram gravados estão na memória aí do YouTube. Vocês podem, se quiserem, podem retomar esses vídeos para ver lições e assuntos que marcaram você e que talvez uma segunda visada possa consolidar conhecimentos. Então, tem um portfólio que vocês podem utilizar. Mas eu queria agradecer, no final desse trimestre, a toda a equipe que trabalhou até agora. Nós já temos um episódio que é o último, mas a equipe trabalhou fortemente para que tudo acontecesse. Desde os câmeras que estão conosco aqui nos ajudando, a toda a equipe que faz a edição do programa, que é muita gente trabalhando, mais orações que foram feitas, mais o pessoal que cuida da aparência. Tudo isso é uma equipe grande para que esse programa possa ir ao ar e possa ajudar professores da Escola Sabatina a lecionarem diante das suas unidades. Então, não esqueça de dar o seu like, porque a plataforma lembra, né, ela entende que esse programa é um programa que todos querem. Então, ela vai colocar isso na primeira página. E não esqueça de mandar suas opiniões, como esse programa está chegando para você. Mande dizer se você está aprendendo alguma coisa nova. Interaja conosco. Essas interações também fazem com que a plataforma coloque o programa de uma forma especial na primeira página de quem abre o YouTube. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. Tudo isso com o objetivo de entender o que Deus quer nos dizer através das profecias e que nós podemos contextualizar para os nossos dias. Então, todo esse trimestre nós passamos um bom tempo vendo como as lições do passado têm uma relação direta conosco. Nos ensinam diretamente assuntos que poderiam estar ocultos se não fora as profecias bíblicas. Então, vamos à lição dessa semana, que é a lição número 12, precursores dos eventos finais. Precursores quer dizer coisas que virão a priori, antes que os eventos finais aconteçam. E que nós precisamos prestar atenção, porque na medida em que nós podemos definir ou discernir esses precursores, nós vamos ter uma ideia de como está o tempo. Embora nós não tenhamos uma data para a volta de Jesus, nem para o fim, mas se nós temos precursores do fim, nós podemos calcular, não é verdade? Então, a figura que inicia a lição é uma figura novamente explicadora. Ela é como que expande a visão. Eu fico encantado de como Deus usa a mente de quem faz as ilustrações, que consegue sintetizar a lição numa figura. Dessa semana, o que nós temos? A lei de Deus, que é exatamente o limite entre o reino de Deus e esse mundo. Todos os que querem entrar no reino de Deus terão que ultrapassar o limite da lei. E a porta que se abre é o 4º mandamento. Vejam que coisa interessante está aqui. Ao cruzar essa porta, ao ultrapassar a lei, você vai encontrar um fogo, que em lições passadas, como na lição que nós falamos sobre Isaías, um fogo refinador é necessário para purificar os homens
o povo remanescente de toda a escória que o mundo coloca na gente. No caso de Isaías, a purificação foi usar o conhecimento que ele tinha, que era muito imbuído, né? Muito encharcado com a perspectiva humana. Deus limpa tudo isso e usa o conhecimento que está no profeta, mas agora imbuído com o olhar de Deus. Então, essa é a intenção da figura que está aqui. Você tem que atravessar isso, ser purificado. A Bíblia é a seta que te aponta esse caminho. E aqui tem uma figura. Olha só, as cores aqui, né? Esse aqui é o mundo escuro, mundo do pecado. Mas em meio a essa escuridão, há como que um raio caindo aqui. Esse raio é o poder de Deus que nos dá a sua graça, que nos indica o caminho para que nós possamos atravessar essa porta. Uma figura importante, ou não é? Muito explicativa. Ou seja, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, nós vamos ter que passar por essa porta. O verso para memorizar está dizendo, ele nos deu poder. Nos deu o poder do amor e da moderação. Então, nós não temos que temer. E todo esse trimestre, a mensagem do céu é: não temam. Nós estamos, então, terminando o trimestre com o reforço dessa mensagem. Né? O verso para memorizar está dizendo isso. Nós não temos um espírito de covardia. Não foi isso que Deus nos deu. Mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo 1:7. Muito bem. Então, esse verso para memorizar, ele na verdade é a premissa da lição. Mas nós podemos utilizar ainda um outro ponto de inflexão, que é o seguinte, de autoria do próprio pastor que escreve a lição. Repetidamente, Jesus fez declarações como: não tenham medo. E por que vocês estão assustados? É importante lembrar que o foco da profecia é Cristo. E sendo assim, em todas as cenas retratadas nos momentos mais difíceis e finais da terra, devemos seguir o seu conselho. E qual é o conselho? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Que o autor da lição nos estimulando a pensar em Deus como o nosso Goel, lição passada. A pensar em Deus como nosso refúgio, lição dos Salmos. E agora ratificando, não é? Consolidando de que Deus é conosco, portanto não precisamos temer. Ainda que ele, como na lição passada que nós vimos sobre Esther, que parece que Deus estava em silêncio, ainda que ele esteja em silêncio. Mesmo assim, nós não deveremos temer, porque o nosso espírito não é um espírito de covardia. Muito bem. A lógica do estudo para essa semana é a seguinte: há uma sequência geral de eventos proféticos que são precursores do fim. Então, para que nós possamos entender que o fim está chegando, nós temos que discernir no movimento civilizatório atual o mesmo espírito ou a mentalidade que estava lá em Babilônia, naquela estátua que estava lá em Babilônia. Aqui está Babel, que quando você lê essa palavra lembra da cidade de Babel, não é? Onde estava a torre. Mas aqui Babel está se referindo à Babilônia de Nabucodonosor. Então há um espírito, uma mentalidade que está lá e que vai estar no tempo atual, e que quando nós discernirmos isso, temos certeza que é um
é uma indicação de que o fim está chegando, né? O fim está se materializando. É um precursor. E também o outro precursor é a notação de que há um poder usurpador em ação. Então vamos ver isso na lição dessa semana. Lembrando sempre para o professor que os assuntos que são utilizados aqui nessas transparências que estamos apresentando, na verdade estão lá no auxiliar de professor. Então, para um entendimento ainda mais aprofundado de toda a explicação que é dada aqui, será necessária uma leitura desse material que auxilia o professor. Primeira coisa é como vamos discernir a mentalidade de Babel. Então, vamos lembrar da Torre de Babel, mas o foco não é a torre, o foco é a estátua de Nabucodonosor. Lembrem que essa estátua foi erguida numa planície chamada Planície de Dura, lá na Babilônia. E nós precisamos entender o que estava acontecendo ali para entender também e discernir os precursores que anunciam o fim. Então, a primeira noção da mentalidade de Babel é a ambição de tomar o lugar de Deus. Nós estamos percebendo isso hoje? Há coisas acontecendo que se colocam no lugar de Deus. A estátua era uma sequência de metais que representam reinos. Professores, venham comigo aqui, revendo um pouco do que nós já estudamos, porque é muito importante. Aquela estátua era uma representação física da história que estava para frente. Vejam como Deus vai antecipando. E nós vamos ver aqui nessa lição a razão por que Deus antecipou a história. Deus deu um sonho ao rei, e o que Deus queria que nós entendêssemos ao lermos sobre esse sonho. Então aqui está o relacionamento entre a liberdade humana e a soberania divina na história. Essa é a primeira coisa que esse sonho de Nabucodonosor quer nos explicar. Deus prevê e antecipa a história, mas não força a liberdade humana. Deus é o soberano. Portanto, ele conduz o processo geral da história sem violar a liberdade humana. Isso é um princípio que é importante que esteja muito claro para nós. Os seres humanos agem livremente. Os reis, reinos e povos escolhem seus caminhos, às vezes de forma contrária à vontade ideal de Deus. Então aqui está, professores, algo que precisa estar bem alto no nosso raciocínio. Deus conduz a história, mas garante a liberdade das pessoas, mesmo que a história seja algo determinado por Deus. Então, aqui há uma noção muito importante que eu quero, de antemão, colocar aqui diante dos professores. Lembrem que cidades, e no caso lá de Babel, né, falando de Babel pós-dilúvio agora, né, Nimrod, cidades, né, Caim, Nimrod com Babel, são símbolos da independência humana do poder de Deus. São construções humanas para diminuir a intensidade do desbalanço e do desequilíbrio que o distanciamento de Deus causa na criatura humana. Então, criam cidades para diminuir o desconforto, diminuir o estresse, diminuir a instabilidade. E essas construções são construções humanas. O que Deus faz? Mantém a nossa liberdade, permite que essas cidades sejam construídas, mas ele vai dirigindo a história. E o que nós vamos ver agora é Deus usando
a liberdade humana e dirigindo a história apesar do comportamento humano. Então, olha só, a história teria sido diferente se as escolhas tivessem sido diferentes. Prestem atenção aqui, professores. Se Babilônia, lembra, a estátua era cabeça de ouro, não é? Braço e peitos de prata, o ventre era de latão, de cobre, não é? E as pernas eram de ferro. E os pés eram de ferro e barro, não é? Os pés é onde nós estamos. Então, vejam aqui o raciocínio, não vou repetir a explicação desses metais. Eles representam a degradação que ocorre pelo distanciamento de Deus. Ouro, prata, latão, ferro. Essa degradação no valor representa a degradação que ocorre quando o homem se distancia de Deus. Se Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma e outros reinos tivessem escolhido honrar e se submeter a Deus, a sequência poderia ter tomado outra forma. Prestem atenção nisso. Os homens querem criar estruturas de governo, Deus deixa. Querem criar estruturas sociais, Deus deixa. Mas a história está traçada. E ele vai usar essas estruturas em favor do seu próprio plano. Então, outros impérios poderiam ter ocupado papéis principais, ou mesmo os impérios previstos poderiam ter se comportado de maneira diferente. Vou voltar a essa lâmina aqui, porque essa informação que está aqui é importante. Deus é soberano, conduz o processo geral da história, mas não viola a liberdade humana, ok? Mantenham isso bem na sua frente, para entender o raciocínio que vem agora. Mas porque Deus conhece de antemão o que será escolhido livremente, aí nós estamos entrando no ambiente da onisciência de Deus, que nós não sabemos absolutamente nada disso, mas está sendo mostrado isso para a gente aqui. Deus conhece de antemão qual vai ser a minha atitude. Esse passo aí da onisciência de Deus é muito complicado para nós. Não saberemos lidar com isso. Mas ele tem isso, ele é onisciente. E por conta disso, ele revela na profecia como a história realmente se desenvolverá, sem forçar que as escolhas aconteçam, apenas descrevendo antecipadamente o que o livre-arbítrio humano irá realizar em seu caminho de rebelião ou de submissão. Então aqui está o conceito do que é a profecia. É uma revelação de Deus que vai dizer para você se a tua escolha é uma escolha de rebelião ou de submissão. Como você tem liberdade, você pode não querer o destino que está aí na tua frente. Pode mudá-lo. Muito bem. Então, qual é o propósito divino na revelação profética? Por que ele antecipa a história? A resposta, ela é incrivelmente sábia. O plano era pedagógico, então ele está revelando o futuro com intenções pedagógicas. Mostrar resultados reais de princípios espirituais. Professores, que coisa maravilhosa nós estamos aqui aprendendo sobre a revelação de Deus, né? A onisciência dele. Deus usou os impérios, tantos os que existiram, quanto os que poderiam ter existido, como um grande quadro de ensino para todo o universo. A questão aqui era pedagógica. Vejam bem aqui, professores, nós não podemos perder o foco
o objetivo da criação desse planeta. Ele foi criado por Deus para que pudesse refletir o caráter de Deus. Ou seja, ele foi criado para ser um livro de estudo de todo o universo. Como houve um desvirtuamento desse objetivo, agora com o pecado implantado, Deus é esperto, né? Ele é perito em transformar ameaças em oportunidades. E ele então transforma essa ameaça que é o pecado num grande momento pedagógico para o universo. O que o universo precisa entender? Que há um contraste entre obedecer e desobedecer. Cada império, com sua ascensão e queda, vai mostrar esse contraste. O contraste está aqui. Obediência sempre leva a vida, liberdade, ordem e amor. Desobediência leva sempre a egoísmo, opressão, caos e ruína. E com esta utilidade pedagógica, Deus mostra que os impérios daquela estátua foram, de fato, protagonistas particularmente eficazes na manifestação histórica da revolta contra Deus. Ou seja, o universo está estudando, através desses impérios que estão na profecia de Daniel, o que resulta da revolta contra Deus. Olha que coisa impressionante. Não é? Que momento pedagógico incrível para o universo. Mas, o que eles estão vendo? Que a concentração de poder não é útil, que o exercício de domínio, no caso desses impérios, dominaram o mundo, ou quase dominaram o mundo, também não é útil, e que o que eles fizeram, né, influenciando a cultura, religião, a política, a moral do mundo, decisivamente não foi uma boa influência. E mais, tentaram substituir ou usurpar a autoridade de Deus. O universo todo está prestando atenção nesses fatos. Então, eles não foram apenas rebeldes individuais, foram sistemas organizados de rebelião que arrastaram milhões consigo. E isso o universo todo está observando. Então, por que Deus quis mostrar com antecipação? Para que nós tenhamos lições de resultados sobre violação real de princípios que são princípios espirituais. Muito bem. Aqui nós temos um quadro da estátua que estava lá naquela península de Dura, que o rei Nabucodonosor mandou fazer, e o que ela simboliza, né? O que cada império encenou no desafio contra Deus ao longo do processo civilizatório. Então nós temos aqui a cabeça, que é Babilônia. Em que Babilônia cooperou para formar uma cultura de rebeldia contra Deus? Orgulho humano supremo. O próprio rei Nabucodonosor diz: eu construí. Idolatria institucionalizada, ou seja, quando uma instituição é montada, o objetivo é plantar um comportamento. Então, uma idolatria institucionalizada quer dizer um sistema pensado para que todos sejam idólatras. E uma tentativa de apagar a identidade do povo de Deus. Essa foi a cooperação de Babilônia para o processo civilizatório, ou seja, a rebeldia contra Deus. A Medopérsia cria, o tempo passa, não é? Ela toma essa influência que vem da Babilônia e aperfeiçoa, no sentido de revolta contra Deus. Cria leis imutáveis, que eram as leis dos medos e persas. Nós vemos na história que a lei dos medos e persas não pode ser anulada e nem volta atrás.
Então, criam leis imutáveis usadas contra a fé. E Daniel 6, a gente está vendo Daniel na cova dos leões, por causa da lei dos Medos e Persas. Tentativa de colocar o decreto humano acima da consciência diante de Deus. Isso tudo é uma montagem de um sistema que vai desembocar numa pressão final que será insuportável. Só vai sobrar aqueles que estiverem muito bem alicerçados no reino de Deus. A Grécia, exaltação da filosofia humana acima da revelação divina. Helenização forçada que buscava apagar a religião bíblica. O exemplo é o Antíoco Epifânio profanando o templo. Então vejam aqui que são ações cumulativas que vão formando o pensamento que o processo civilizatório humano construiu. Rebelião contra Deus. Roma, que são as pernas de ferro, fez a supressão brutal, ou seja, forçou pessoas a se curvarem. A adoração obrigatória ao imperador. Crucificação de Jesus. Perseguição implacável aos cristãos. Ou seja, a construção desse tipo de raciocínio levou, como consequência, Roma a ser isso aqui. E mais, agora nós estamos nos pés de ferro e barro. O que significa isso na parte da estátua? Tentativas de domínio religioso e secular simultâneos, movimentos de união e divisão constantes em busca de controle sobre as consciências. Muito importante isso tudo. Isso aqui, cada império desses que está na estátua, porque, vejam bem, professores, são 4 impérios. Por acaso não tinham mais impérios na história, no momento em que esses impérios estavam em plena vigência? Claro que haviam. E por que esses impérios foram escolhidos por Deus para a profecia? Porque eles foram os formatadores, foram as pessoas que implantaram sistemas de pensamento que construíam um processo civilizatório que está agora no mundo completamente rebelde contra Deus e completamente voltado para o homem. Vamos andando. Aqui eu tenho um outro quadro que responde por que esses 4 impérios foram tão eficazes na sua rebelião. No aspecto poder concentrado, como é que eles se deram bem nesse aspecto? Grandes exércitos, vastos territórios, imenso controle cultural. Por isso eles foram tão eficazes. No aspecto influência cultural e religiosa, eles impuseram práticas, crenças, normas sociais contrárias ao plano de Deus. E no aspecto organização sistemática, não eram apenas atos pessoais de rebelião, mas sistemas sociais organizados para perpetuar a rejeição da autoridade divina. Venham comigo aqui, meus caros, e vejam essa construção que agora está aqui diante de nós, completamente formada, com essa quantidade de gente que é contrária ao reino de Deus. Nós somos, os adventistas atuais, são 22 milhões de membros. Isso corresponde a uma parcela mínima da população. Só fazer um algebrismo aí para saber qual é a porcentagem. A população humana hoje são 7 bilhões. Nós, adventistas, somos só 22 milhões. É muito pouca gente, não é verdade? Então, é muito fácil ver como essa organização sistemática foi levando as pessoas a se comportarem completamente
no antagonismo contra Deus. E no aspecto legados duradouros, os erros cometidos por esses reinos, que são erros espirituais, continuam influenciando a civilização no Ocidente hoje. Dois grandes processos civilizatórios ocorreram. Um no século XVI, nós já tratamos disso aqui, o chamado Renascimento, aonde essas ideias que estão aqui nesses reinos renasceram, por isso chama Renascimento. Depois disso, no século XVII, século XVIII, consolidando-se no século XIX, um outro movimento filosófico muito forte que formatou toda a cabeça do mundo ocidental atual, que é o Iluminismo. O Iluminismo, o que é? Concentração de materialismo com humanismo. Ou seja, não é Deus que é o nosso sustento, não é Deus que nos dá equilíbrio, não é Deus quem resolve os nossos problemas, é a própria humanidade. Então, quanto mais materialismo, mais segurança. E quanto mais humanismo, mais razão, mais sabedoria. Tudo centrado no homem. Rebelião completa contra Deus. E isso tudo vem do pensamento, ou, como a lição está dizendo, do raciocínio de Babel. Babel foi a cabeça de ouro que ajudou a construção, nesses 4 períodos da história, de tudo isso que está aqui agora. Muito bem. Mentalidade de Babel. Não esqueça disso. Nós estamos vendo isso, porque isso é um precursor do término da história. Então, eu tenho aqui um outro quadro, que é a relação entre a imagem da estátua que estava lá na Península de Dura e a pressão final. Vamos olhar isso aqui juntos. A imagem de ouro, Nabucodonosor manda fazer essa estátua, desafiando a profecia de Daniel, que dizia que o reino de Nabucodonosor passaria. Ele desafia isto, e o significado profético é tentativa humana de anular a profecia de Deus e firmar a soberania humana absoluta, que é o que está agora entre nós. Soberania humana absoluta. Eu já citei aqui um autor, por acaso ele é de origem judaica, ele chama Yuval Harari. Ele tem 4 livros, mas 3 são importantes. Eu li os 3 livros. Qual é a apologia que ele prega nas palavras dos livros que ele escreve? O homem será e sempre foi quem resolveu seus próprios problemas. Yuval Harari, lembrem desse autor. No elemento adoração forçada, a imagem era um decreto de que todos deveriam se prostrar diante da imagem sob pena de morte, que era a fornalha. Qual é o significado profético? Imposição de adoração sob coerção política e religiosa. Nós ainda não estamos diante disso, mas muito entre aspas, não é? Já estamos experimentando, mas isso vai ficar muito duro. No elemento fidelidade dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego recusam adorar a imagem mesmo diante da ameaça de morte. Qual é o significado profético? A figura do remanescente fiel que resistirá à imposição religiosa do tempo do fim. E no elemento libertação miraculosa, no livro de Daniel, a descrição diz que Deus salva os 3 jovens da fornalha sem que seus corpos tivessem sido tocados pelo fogo que estava lá. E o que vai acontecer, qual é o significado profético disto? Promessa de livramento para os fiéis durante a crise
final. Volto a dizer aqui, a crise final não é uma coisinha qualquer. A Bíblia diz que, se possível fora, Satanás levaria até os escolhidos. Então, não é uma coisinha qualquer. Muito bem. Eu tenho aqui um mapa mental para facilitar o entendimento disso tudo que nós estamos dizendo, que fecha o raciocínio sobre os acontecimentos finais. Nesse mapa mental, nós vamos ver 2 episódios que ocorreram no passado, que são cenários bíblicos de pressão. Um deles é o episódio da planície de Dura, onde Daniel, no capítulo 3, descreve os 3 jovens que permaneceram fiéis. Quais são os elementos que nós precisamos enxergar lá? A imagem de ouro, a adoração forçada através de um decreto e a fidelidade dos 3 jovens. Muito bem. No segundo episódio, vamos relembrar a crise de Mardoqueu e Ester, junto com o povo judeu na Síria, não é? O que aconteceu lá? Um decreto de extermínio que foi produzido por Amã. Os judeus jejuaram e fizeram intercessão por Ester. E, por fim, veio o livramento pelo decreto real. Essas 2 situações, todas elas são situações de pressão. E elas refletem a pressão que vai estar no final para o remanescente. Então, as setas todas apontam para essa pressão final que está descrita em Apocalipse 13. O que vai acontecer lá? Exatamente os mesmos elementos que estão aqui voltarão no final. Uma imagem, não é, que corresponde à imagem de ouro, a adoração forçada no tempo do fim, que corresponde a um decreto, não é? E o remanescente fiel, que jejua, intercede e se mantém firme. E, por fim, o livramento, como aconteceu nos 2 cenários de pressão que nós vimos aqui. Esse mapa mental ajuda muito a entender a mentalidade de Babel. Mentalidade de Babel, o quê? Pressão. Perseguição a quem não adere aos princípios civilizatórios que estão em vigência. E isso vai acontecer no final. Muito bem. Então, esses impérios todos que estão demonstrados na profecia, eles têm um propósito relacionado ao plano da salvação. Qual é o propósito? Quando você olha esses impérios vis-à-vis o povo de Deus, ou seja, na sua perspectiva, né, relacionada ao povo de Deus, o propósito desses impérios é servir de instrumentos de disciplina, prova, proteção e preparação. Portanto, voltando aqui a esse mapa mental, a pressão produzida por esses impérios para o povo de Deus resulta sempre em livramento, como diz o texto que está aqui, instrumento de disciplina, prova, proteção e preparação. Então, nós temos que olhar esses impérios com essa perspectiva. Do ponto de vista da relação desses impérios com o universo, lembrem que Deus ensina ao universo através desses impérios também. E qual é o propósito disso? Né? O que resulta desse sistema de Deus ensinando através desses impérios o universo? Processo pedagógico para revelar o contraste entre governo divino e humano, justificando o reino eterno de Deus. Irmãos, que coisa importante está aqui.
Nós temos aqui diante de nós um conhecimento que provavelmente estaria oculto se nós não tivéssemos a oportunidade de abrir isso. As profecias, elas não são coisas apenas dizendo qual é o futuro. Elas têm um objetivo. O objetivo está aqui. São instrumentos para ensinar. Eles são de utilidade pedagógica, tanto para os da Terra como para os do universo. Muito bem. Ditas estas palavras, vamos ao segundo assunto. Deu para entender o que é a mentalidade de Babel? Mentalidade de Babel é construção de um processo civilizatório em rebeldia, em rebelião contra Deus. Essa é a mentalidade de Babel. Agora vamos ao segundo assunto, que é o poder usurpador. Vamos olhar a estátua de novo. Roma antiga, porque dessa estátua o que nos interessa são as pernas, não é verdade? Que é o que está mais perto de nós. Mas nós estamos nos pés, que contém elementos da perna, não é? A perna era ferro, os pés também têm ferro, só que tem barro. Como o foco aqui não é explicar o barro, quero centrar a minha visão no ferro. Ferro representa Roma, Roma antiga. E Roma antiga tinha a mentalidade de Babel, salvar o mundo. Roma se via como a civilizadora do mundo. Era parte profunda da sua ideologia imperial. Qual era a ideologia imperial romana? Os outros povos eram vistos como bárbaros. Roma acreditava que sua missão era impor a civilização, a ordem e a paz, mesmo que fosse necessária a força. César Augusto usou exatamente essas narrativas, que estão aqui acima, e trouxe o que o Império Romano chamava de a paz do mundo. Mas a paz do mundo vinha através de quê? De guerras e imposições políticas. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Ou seja, o Império Romano continua vivo. É ou não é? Nós estamos assistindo isso em várias partes do mundo. Nós estamos assistindo isso frente a frente, todos os dias. Roma pensava, só sob nossa liderança o mundo pode ser civilizado, seguro e ordenado. E isso justificava o seu imperialismo. Não é isso que o processo civilizatório ocidental está mostrando para a gente? Existem dois pensamentos: socialismo e capitalismo, não é isso? Os dois pensamentos têm este objetivo: civilizar o mundo. Não é isso, meus caros? Então aqui eu tenho um quadro que mostra como Roma civilizou o mundo. A Pax Romana, que era essa história aqui, ela tinha que civilizar o mundo para colocar ordem e paz, era chamada Pax Romana. Roma dizia trazer paz ao mundo, mas era paz pelo domínio militar. Não é hoje que é assim? Direito e ordem. Roma via seus sistemas jurídicos como superiores e obrigatórios para todos os povos. Não é assim que o mundo está, meus caros. Ouviram falar numa lei chamada Lei Magnitsky, que está sendo aplicada pelos Estados Unidos, que representa a morte econômica das pessoas que são atingidas por essa lei? É uma lei dos Estados Unidos, mas que atinge o mundo. Vejam como o reflexo de Roma antiga está no processo civilizatório absolutamente atual, contemporâneo. Então, urbanização e estradas. Criaram cidades e estradas para civilizar os povos bárbaros. Cultura e religião. Impunham a língua latina, os deuses romanos e costumes como sinais de progresso.
Agora, vamos prosseguir aqui, porque vem uma coisa muito interessante. Agora, os Estados Unidos herdaram essa mesma mentalidade do Império Romano. Professores, há na profecia do Apocalipse uma besta que surge da terra. Vocês estão lembrados? A maioria dos comentadores, a própria Ellen White, diz que essa besta é os Estados Unidos. Se o processo civilizatório todo é aquela estátua que apareceu para Nabucodonosor, então nós temos que entendê-la. Se nós estamos nos pés da estátua, e o Império Romano antigo já não existe fisicamente, quem herdou tudo isso? Ellen White diz que é os Estados Unidos. E alguns comentadores também dizem isso. Professores, os Estados Unidos desenvolveram um conceito conhecido como Manifest Destiny, que é o destino manifesto. Foi criado no século XIX. O que isso quer dizer? Que tem um quadro mostrando como os Estados Unidos herdaram a mentalidade romana. O Manifest Destiny é a crença de que os Estados Unidos foram destinados por Deus a expandir seus valores políticos e culturais e religiosos. Isso não está ligado a Roma, que dizia trazer paz ao mundo. Ela se achava a plataforma civilizatória do mundo. Ela tinha que fazer com que os bárbaros se tornassem civilizados. Esse papel é assumido agora pelos Estados Unidos. Há uma missão civilizatória moderna, que é exportar democracia, liberdade e direitos humanos ao mundo. Nós estamos vendo isso agora no governo atual americano. Intervenções políticas, ações militares ou políticas frequentemente justificadas com o argumento de libertar povos oprimidos ou salvar o mundo de tiranias. E, sob o aspecto de cultura global, os Estados Unidos exportam filmes, música, tecnologia, sistemas financeiros que são espalhados pelo mundo como modelos universais de civilização. É o Império Romano que está nos pés da estátua. O Império Romano continua vivo, agora representado pelos Estados Unidos. E, inclusive, os símbolos do Império Romano estão nos Estados Unidos. A águia era um símbolo do Império Romano, é o símbolo dos Estados Unidos. Há muitas coincidências de uma coisa com a outra. Não é à toa que esta besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, levantará uma pressão para que todos se curvem diante da besta que surge do mar. Os irmãos estão lembrados disso? Nós estamos vendo aqui os paralelismos que existem entre Império Romano e Estados Unidos. Então, aqui tem um quadro que sintetiza esses paralelismos. Autoimagem. A Roma antiga era a civilizadora do mundo bárbaro. Os Estados Unidos são defensores da democracia e da liberdade. Quando o Império Romano tenta se justificar por que tem que ser o Império Romano, ele usa a Pax Romana, ou a paz através da força. E os Estados Unidos usam a liberdade e democracia através da intervenção. E o método, domínio militar e cultural na Roma Antiga. Nos Estados Unidos, o método é poder militar, cultural, econômico e político. E qual é a consequência profética desse paralelo entre os Estados Unidos e Roma? No caso de Roma, um sistema de opressão que perseguiu os fiéis. E os Estados Unidos formarão um sistema que, no fim, será a imagem desta besta que perseguiu os fiéis. Muita coincidência, não é? Mas, na verdade, não é uma coincidência. É a profecia. Roma e Estados Unidos compartilham o mesmo espírito imperial e missionário. Vamos evangelizar o mundo, vamos salvar o mundo. Uma crença profunda
de que seu modelo é o melhor e que impor esse modelo ao mundo, seja pela persuasão ou pela força, e não é só legítimo, mas é um dever moral. Olha só, os Estados Unidos copiaram a mentalidade romana quase ipsis literis. Essa mentalidade será usada no tempo do fim para justificar a formação da imagem da besta e a imposição da adoração falsa, em nome de salvar a civilização e trazer paz e ordem. É Roma que não desapareceu. Não é? Nós não temos aqui o foco de estudar os pormenores. Estamos apenas aqui vendo símbolos. Nós estamos vendo analogias, nós estamos vendo figuras. E como aprender esses símbolos através da história que já está escrita. Então, esse poder usurpador tem uma relação simbólica e profética. Roma como figura de poder perseguidor. Em Daniel 7 e em Apocalipse 13, Roma é a quarta besta, o poder que persegue os santos, faz guerra contra o povo de Deus, tenta mudar os tempos e a lei. E Atos 12 mostra Roma já em ação contra os apóstolos, mesmo que o agente visível seja Herodes. Herodes não era romano, ele era um governador judeu, mas alçado ao posto de imperador por César. A cadeia, a guarda, o processo de execução, tudo era romano. Muito bem. Então, eu tenho aqui um quadro de comparação entre Roma, que está em Atos 12, com Roma, que vai surgir no tempo do fim. Lembrem que a profecia diz que o poder romano se levantará de novo. Ele foi ferido com uma ferida mortal, mas ele se recupera. Então, o que acontecia lá em Roma dos primeiros momentos do Novo Testamento? Herodes usa poder que vem de Roma para prender e matar os apóstolos. Roma, no tempo do fim, o papado, apoiado por poderes civis, inclusive os Estados Unidos, perseguirá o remanescente. Em Roma, de Atos 12, há o uso de prisões e soldados. Em Roma, do tempo do fim, leis civis, sanções econômicas, prisões e pena de morte. Volto aqui a chamar sua atenção por uma lei chamada Magnitsky. Lembre dessa lei. Ela está embutida aqui, leis civis, sanções econômicas. E intervenção divina para livrar Pedro. Em Roma, de Atos 12, houve essa intervenção, não é verdade? Em Roma, do tempo do fim, também haverá um livramento para o povo de Deus, porque vai haver um decreto de morte. Bom, essa história está sendo mostrada para nós aqui porque nós precisamos entender os precursores. São dois grandes precursores. Primeiro é a mentalidade de Babel. Qual é a mentalidade de Babel? Civilizar o mundo, não é? A segunda é o poder usurpador, segundo precursor. Esse poder usurpador vai usurpar o lugar de Deus. Os Estados Unidos têm um papel central na imposição da marca da besta. A marca da besta é o sinal da autoridade do sistema religioso que se opõe à lei de Deus, especialmente ao sábado do quarto mandamento. Esse sinal será imposto por meio de uma lei religiosa. Lei religiosa. Quem é que tem autoridade para plantar leis? O Estado, não é verdade? Então, nós estamos vendo aqui o que vai acontecer no final. O poder usurpador será o Estado
mas associado à religião. Então, vai criar leis que forçarão pessoas à adoração errada. Então, de acordo com o Apocalipse 13, os Estados Unidos forçarão todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, a receberem a marca e proibirão o comércio, compra e venda àqueles que se recusarem a obedecer. Vou voltar aqui um minuto. Leis civis, sanções econômicas. Ok? Isso é a Roma do tempo do fim. Quem é a Roma do tempo do fim? Vai ter a Roma papal de volta, mas os Estados Unidos serão um Estado com a sua força e seu poder que imporão leis mundiais. Roma continuará sendo poder religioso, Roma papal, mas os Estados Unidos serão o poder estatal que vai estabelecer leis religiosas para oprimir o remanescente. Vejam bem aqui, meus caros, quando o protestantismo estender a mão através do abismo para apertar a mão do poder romano, então sabemos que chegou o tempo em que a obra maravilhosa do fim se cumprirá. Isso é um trecho do Grande Conflito. Precursores. Entenderam o assunto da lição dessa semana? 2 precursores. A mentalidade de Babel e a poder usurpador. Nós já estamos começando a ver isso. Os Estados Unidos está sugerindo o seguinte: a inclusão no território americano de todo o Canadá, da Groenlândia, e essa semana saiu uma notícia que vão pedir parte do território nacional, como a ilha de Fernando de Noronha e a base aérea de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Mas, fora isso, já intervieram no Panamá. Vejam o que está acontecendo. São precursores. Vamos concluir com isto aqui. Como será possível? Haverá uma grande crise que é econômica, climática e moral. Esses são os precursores. Prestem atenção nisso, professores. O poder usurpador vai lançar mão dessas circunstâncias aqui: economia, clima e moral. O mundo buscará salvação através da religião institucionalizada. Essa palavra aqui, institucionalizada, é muito importante. É uma religião imposta com um objetivo de manobrar massas. Os Estados Unidos, que têm grande influência global, liderarão a criação de leis religiosas globais. É a força do Estado se unindo à religião. É a besta que surge da terra, que levanta uma imagem à besta que surge do mar. E o sábado bíblico será confrontado com um substituto imposto, domingo, como forma de culto. É dessa forma que vai acontecer a usurpação. E, finalmente, a pressão final. A imagem da besta, que, segundo a Bíblia, é os Estados Unidos, essa segunda besta, ela corresponde na estátua de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, a uma nova forma de adoração forçada com uma imagem lá na Península de Dura. No quesito adoração forçada, a descrição é: quem não adorar a imagem será morto, que está em Apocalipse 13. Qual é a correspondência em Daniel 3? Igual à ameaça da fornalha, que quem não adorasse a imagem de ouro seria morto também. Pressão econômica e social. A descrição é: quem não aceitar
receber o sinal, que é o sinal da besta, receberá sanção econômica. Não vai comprar e nem vender. E qual é a pressão correspondente em Daniel 3? Pressão para conformidade, semelhante à pressão social política lá na Península de Dura. E o elemento remanescente fiel, a descrição de Apocalipse é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A correspondência com Daniel 3, um paralelo direto com os 3 jovens que preferiram morrer a desobedecer a Deus. Meus caros, vejam se nesse quesito pressão social, que corresponde a essa pressão aqui, né, para que todos se tornem semelhantes na adoração, vejam se isso não está acontecendo já na nossa igreja. Veja se não está havendo, meu caro professor, pressão social na sua igreja para que coisas que são do mundo formatem um culto ali. Vejam se a música que está sendo tocada na sua igreja não é a música mundana que está sendo levada para lá e forçando as pessoas a se conformarem com isso. Quantos de nós seremos os 3 hebreus que não se curvaram? Essa é a questão que está aqui sendo examinada. E, finalmente, a escolha de cada um determinará o destino. Quem receber o selo de Deus, que é uma escolha, vai mostrar que tem lealdade a Cristo, mesmo que perseguido. Portanto, a escolha que você fizer determinará o seu destino. Se aceitar a marca da besta, o que vai acontecer? Submissão a um sistema humano de autoridade espiritual e civil em oposição direta à palavra de Deus. Portanto, sua escolha vai determinar o seu destino. Essa é a questão que está sendo analisada aqui. Nós temos precursores que nos indicam como é que isso vai acontecer. Melhor dizendo, quando é que isso vai acontecer? Esses precursores que estão sendo analisados pelo autor da lição são muito importantes para os adventistas. Nós chegamos ao final de uma lição que é extremamente esclarecedora. E agora nós vamos ver a interligação que há entre os temas da semana com o auxiliar da lição. Domingo, Daniel 2 e a interpretação da história. Segunda-feira, adorando a imagem. E terça-feira, adorando a imagem novamente. É o primeiro assunto do auxiliar de professor. A mentalidade de Babel. Qual é a mentalidade de Babel? Criar um sistema completamente intencional de autossuficiência e de não dependência de Deus. Esse é o sistema de Babel. Quarta-feira, perseguição à igreja. E a marca da besta é o poder usurpador, que nós acabamos de analisar. Muito bem. O que nós temos como resposta a tudo isso? O que eu posso dizer em poucas palavras sobre tudo que nós vimos aqui? O Senhor tem prazer na misericórdia e, por amor aos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Isso aqui é para nos alertar de um problema. Tá, esses impérios todos aconteceram, as pessoas viveram neles, o Império Romano está aí, com tudo isso, nós estamos vivendo tranquilamente. Só que o que o Espírito de Profecia está sinalizando é que essa aparente tranquilidade é, na verdade, a longanimidade de Deus. Ele está prolongando para que as multidões possam escolher. Termina aqui dizendo, aqueles que pecam contra Deus
mal compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis que eles gostam de ridicularizar e de oprimir. Isso é um trecho do Grande Conflito, a página 524. Muito bem. Aqui está, então, de volta o início da lição. O verso para memorizar. Vejam como ele sintetiza todo esse assunto. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E agora lhes convido para a aplicação, que é uma aplicação muito instigante. Vamos a ela. Compare os babilônicos com os 3 hebreus. Essa comparação impacta a sua igreja, sua vida na igreja? O que aprendemos com esse exemplo para nossos cultos? A música que tocamos ou a forma como pregamos influencia a nossa adoração ao Criador? O que você aprende com o fato de que os fiéis de Deus são sempre minoria? Essa aplicação está relacionada diretamente com o comportamento que foi apresentado pelos hebreus antigamente e a igreja hoje. Nós já vimos aqui durante as lições desse trimestre, né? Essa é a 12ª, nós já vimos que todas as profecias que aconteceram antigamente e todos os fatos históricos já estão escritos, têm uma correspondência com os dias atuais. Ou seja, a verdade presente é o passado. Então, nossa relação com o reino de Deus vai depender da compreensão que nós temos dos fatos históricos. Então, aqui nós temos o exemplo dos 3 hebreus lá na planície de Dura, aonde o rei Nabucodonosor levantou aquela estátua. Vejam, ali estava toda a liderança babilônica, estava todos os prisioneiros hebraicos, inclusive a liderança hebraica que foi levada por Nabucodonosor. E no momento em que o rei pressionou, ou seja, o Estado pressionou para que se ajoelhassem, só 3 permaneceram em pé. Isso tem um rebatimento enorme na igreja. Essa aplicação é muito importante, porque na igreja hoje, o que está acontecendo, não é ainda uma pressão de forças exteriores. É indiretamente. Mas nós estamos, no interior da igreja, fazendo pressão para que problemas de adoração ocorram. A lição mostrou que as igrejas estão utilizando a palavra de Deus de forma incorreta, estão utilizando a música de forma incorreta e outras coisas, transformaram os cultos em espetáculo. Nós vamos nos curvar diante disso? Essa vai ser a nossa posição por causa da pressão, a pressão coletiva? Essa é a questão que está aí. Como é que nós vamos, conhecendo a palavra de Deus, reagir diante de pressões, ainda que sejam pressões internas? E isso é um problema que só é corrigido com a presença do Espírito de Deus em nós. E a oração é o meio de comunicação com o céu, onde, através desse veículo, nós vamos ter comunhão com o céu e não comunhão com o mundo. Então vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos dê capacidade para reagir de forma autêntica em relação às pressões todas que os últimos dias estão trazendo sobre nossas igrejas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós vimos aqui como as pressões vão ocorrer da mesma forma como no passado ocorreram, deverão ser tão fortes quanto agora no presente. E há uma tendência natural do ser humano de caminhar junto com a coletividade. Mas essa não é a tua expectativa. A tua expectativa é que nós saibamos da verdade
e nos postemos diante da verdade de forma autêntica, honesta, com inteireza. E é claro que tanto o querer como efetuar vem do céu. E é por isso que estamos orando, pedindo que o céu nos auxilie, para que a inteireza seja a nossa resposta. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, caros alunos da Escola Sabatina, 12ª lição, a penúltima lição do trimestre. Vejam como o tempo está passando. 2025 está indo, né, de acordo com aquele filme que todos já viram, E o Vento Levou, né? Muito rápido, não é verdade? Nós estamos já finalizando o segundo trimestre de 2025. Temos mais uma lição e eu espero que nós tenhamos, ao longo desse tempo, descomplicado muitas coisas que estavam dobradas e que nós, né, com a bênção de Deus, por causa da graça de Deus, tivemos a oportunidade de abrir e entender muitas coisas. O que vai ser cobrado de nós agora é um comportamento. Já no presente e no futuro, um comportamento muito mais sério. Então, nós temos ainda mais uma lição para terminar o trimestre, a 13ª, que vai continuar o assunto que está sendo tratado aqui num outro ângulo. Os eventos finais e o comportamento do povo de Deus diante desses eventos finais. Eu lhes convido para virem conosco nesse último episódio desse segundo trimestre de 2025. Lembre, professor, sua missão é descomplicar a lição. Nos vemos no próximo episódio.